Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende de quando tiverem a ver isto. Hoje venho-vos falar sobre. Já não é a primeira tentativa da RD, confesso. Já vamos. Já vou há uma hora e tal, se calhar, a tentar falar sobre o assunto. E venho-vos falar assim sobre um daqueles assuntos que eu reconheço já de antemão que tenho dificuldade em falar sobre. É um assunto bastante subjetivo, um exercício para nós abordarmos o assunto, também ele bastante estranho, quer de se conceptualizar, quer também de se fazer mesmo. No entanto, no entanto, acho que tem potencial enorme para nos ajudar de uma forma ah, quase que única, no sentido em que só um exercício deste género, deste calibre, ah, ou do exercício que eu vos quero contar e que estou com dificuldades em contar, que espero não esteja nesta RD, nesta RD que vocês estão a ver, que só um exercício como este, ou deste calibre, é que tem, ok? É daquelas coisas mesmo ah, únicas. Tudo é único, mas espero que dê para perceber qual é que é o sentido de único que eu quero dar agora, a este exercício, a esta palavra. E acho que vale a pena sim falar sobre como é que este tema veio ao de cima, para eu querer falar sobre ele. E vou dar uma grande volta a olhar grande, mas espero que faça sentido e que ajude a servir de contexto para depois sim falar sobre tal exercício. Então, tal como vos disse há algumas RDs atrás, eu, o ano passado, dia 31, tentei fazer uma reflexão do ano 2024. Tentar perceber que espécie de temas. Pá, não acabei por não dizer sobre o que é que vamos falar hoje, mas é sobre temas e representações. Como estava a dizer há pouco, no entanto, tentei sim ver que temas é que de facto tiveram mais presentes na minha vida. Seja temas que puderam ter representações, daí temas e representações, em ambientes, em relações, em acontecimentos, em experiências, ok? E que muitas das vezes esses temas sim, esses temas é como se fossem conceitos e a forma como, pronto, eles foram manifestados na minha vida são sim as tais representações. Espero que esta parte mais básica do exercício esteja bem clara. E tentei fazê-lo porque, pronto, para se calhar estar um bocado mais alerta, porque podia ter algum tipo de problema que se calhar estava a mudar o ano, mas os problemas podiam ser os mesmos. E tentar perceber, ok, que abordagens é que eu tinha experimentado e que tipo de resultados é que tinha tido. Tentar perceber até que ponto é que são resultados que aconteceram devido à minha abordagem e parte de resultados, ou que resultados mesmo, é que também aconteceram e que eram independentes da minha abordagem, que eu acho que são sempre muito poucos, quer a nível de quantidade, não, em especial a nível de quantidade, de intensidade nem sempre é assim. Isto é, de coisas, sim, de coisas bastante importantes na nossa vida, que são totalmente exteriores a nós. Podem até ser poucas, mas por vezes são mesmo bastante intensas, não é? Mas eu acho que nós temos uma grande tendência para atribuir muito do que acontece na nossa vida a coisas exteriores a nós e não conseguimos de facto reconhecer aquilo que foram as nossas ações, aquilo que foram as nossas atitudes e, consequentemente, o que é que foram os impactos das nossas ações e das nossas atitudes. Mas pronto, voltando, estava assim a tentar fazer uma reflexão de 2024 e agora, durante o dia de ontem, de Natal, estava a andar de carro sozinho e era uma viagem longa e tentei sim também fazer uma espécie de uma reflexão sobre 2025, não querendo desvalorizar e trivializar os dias que ainda faltam, porque todos os dias têm potencial para serem incríveis e fantásticos, magníficos, e nada que é incrível e fantástico, magnífico, é trivial, ok? No entanto, fazer uma reflexão de 2025 até então, até ontem. E tentar ver também que temas é que tiveram mais presentes, ou simplesmente tiveram presentes, se calhar até ver quais é que tiveram mais presentes ou mais representados, quer a nível de intensidade, seja nestas relações, experiências, ambientes, um, all that jazz, seja mesmo a nível de frequência, ok? Tentar ver a intensidade e tal. Peço desculpa. A primeira que era a frequência e depois mesmo dessas tais relações, experiências, ambientes, um, all that jazz, sim, também ver a intensidade dos mesmos. E pronto, tentar, sim, perceber que temas é que estiveram presentes na minha vida, como é que eles foram representados e como é que foi a minha experiência no que diz respeito a essas tais representações. E digo-vos já de antemão que isto sim é um exercício que
pode ter premissas erradas e, portanto, por muito que eu diga que possa ter muito potencial, se as tais premissas estiverem erradas, neste caso é que muitas das coisas que acontecem na nossa vida são representações de temas. Se isto for falso, todos os possíveis impactos, ou grande parte dos possíveis impactos benéficos, únicos, exclusivos, vai esta abordagem, também são inexistentes ou inalcançáveis através desta abordagem. Mas, caso esteja verdadeira, pode sim ser bastante útil. E tento, porque tinha gravado o vídeo e também tinha visto há não muito tempo, o que eu tinha refletido sobre 2024 e sobre aquilo também que eu estava a refletir na altura sobre 2025, tentar fazer estas comparações entre estes 2 anos e tentar ser um bocado mais ambicioso e ver se houve mais representações desses tais temas, desses tais conceitos, desses tais temas. Já vou dizer uma palavra um bocadinho melhor, acho eu, em breve, mas não quero complicar ainda mais isto. No resto da minha vida, ok? Há 2 anos atrás, há 3, há 5, durante períodos, fases da minha vida, não só alguns meses, ou se calhar até às vezes algumas semanas, mas sim mesmo alguns anos, ok? Porquê? Porque eu acho que muitos de nós não nos apercebemos, mas temos quer sintomas, quer problemas diferentes, mas que estão relacionados a alguns temas em específicos que aparecem de forma recorrente, ok? E é estranho porque eu sei que já tinha dito em RDs anteriores a tentar fazer a tal distinção entre sintomas e problemas, que são coisas diferentes, ok? Muitas das coisas que nós encaramos como problemas são de facto sintomas e não conseguimos ver de facto o que é que lhes deu origem, os tais problemas. Muitas das vezes esses problemas sim estão sim associados a crenças, a valores em princípios. Mas mesmo no que diz respeito a essas tais crenças, valores, princípios, eles acabam por estar, por vezes, creio eu, relacionados a temas, ok? Que depois esses temas podem sim ter representações a nível de coisas fantásticas, maravilhosas, algumas neutras, e também sobre a forma de problemas. Problemas estes que também podem estar representados sobre a forma de sintomas, e conseguir perceber o que é que de facto cada coisa é, é complicado, ok? Porque são mesmo muitas coisas em ordens de grandeza diferentes, ou vai em escalas diferentes, e portanto não só é confuso, como às vezes, mesmo que consigamos conseguir distinguir as coisas de forma clara o suficiente, ainda assim não conseguimos perceber de que forma é que isso nos pode ajudar, e portanto já simplesmente ignoramos exercícios deste género. Só que por vezes é exatamente isto que nos ajuda a estar mais presentes, a mais conscientes e a, tal como diz aquela música, a parte do refrão da música dos Incubus, Drive, que é uma música muito gira, caso não tenham ouvido, ouçam, acho que vale a pena. Mas sim, a parte do Hold the Wheel and Drive, muitos de nós parece que temos o volante à nossa frente, o volante da nossa vida, e não o agarramos. E se de facto o agarrássemos, será que queríamos ainda assim utilizá-lo para conduzir a nossa vida ou não? E as oportunidades para de facto agarrarmos o volante podem surgir através destes exercícios e também de outras formas. Mas esta sim, se calhar, é uma que nós conseguimos puxar mais porque podemos tornar mais presente na nossa vida e ter mesmo um melhor manuseamento sobre esta tal ferramenta. E, tal como disse, acho que há uma palavra que se calhar representa melhor esta tal parte dos temas, representações e LVHS. É mais como, espero que esta seja a figura de estilo correta, se muito daquilo que acontece na nossa vida fossem alegorias, o que é que elas estavam a representar? Ou o que é que aquilo, o tal muito que nos acontece, o que é que estava a representar? Às vezes é só ruído, é verdade. O que se calhar está a representar é mesmo isso, é uma alegoria para representar ruído, mas outras vezes não. Às vezes é para representar um sentimento, ou para representar uma sensação, ou para representar um estado de espírito, ou para representar um conceito que não se encaixa bem nestas tais nomenclaturas de estado de espírito, sentimentos e sensações, mas que ainda assim é um tema, ok? E quando conseguimos perceber melhor o que é que está por de cima, parece que é como se estivéssemos a ver, sabe aquele pessoal, falta-me ventriloquistas, ou esses são os que estão com as... I don't know, peço desculpa, mas os que estão assim, nós vemos tipo os coisitos a mexer aqui em baixo, é como se de facto nós conseguíssemos ver os fios e conseguíssemos ver as mãos. E é muito isto, nós às vezes andamos em círculos, porque somos aqui os bonequinhos, a ser movidos, a andar em círculos, e nem sequer reparamos que estamos presos por coisas, por estes tais temas, que também acabam por ser as próprias mãos.
e conseguimos ter conhecimento da sua existência, ahm, por vezes pode ser simplesmente o suficiente para nos conseguirmos desprender deles, ok? Não é que eles deixem de estar presentes na nossa vida, mas a forma como eles estão presentes e a relação que nós temos com a forma como eles estão presentes é diferente. E essa diferença pode parecer subtil, quer a nível de linguagem, quer a nível de resultados quase que imediatos, mas leva-nos a caminhos totalmente diferentes. E eu até me lembrei disto porque andei a ler uma história mais recentemente. Eu queria falar sobre isto neste vídeo porque queria também fazer a recomendação a essa história, que acho que é uma história maravilhosa, cheia de plot twists. Tem um protagonista, é verdade, mas muitos dos personagens secundários também estão muito bem construídos e as relações entre eles, as suas dinâmicas, e depois os tais principais vilões que acabam assim por ser os tais conceitos. Creio que tenha falado nesta tal tentativa da RD, ou se calhar foi na anterior que vocês não viram, porque pronto, não publiquei. A história chama-se A Regressor's Tale of Cultivation. E basicamente eles falam de destino, que se calhar acaba por também ser uma dessas coisas um bocado mais difícil de falar, tal como o tópico deste vídeo, por ser altamente subjetivo. Mas a abordagem que eles têm nessa tal série, que é carregadíssima de ficção, é ver o destino como uma força de atração, em que o que de facto é essa força de atração é um conceito, um tal tema. Alegria, tristeza, fúria, ah, escuridão, luz, água, enfim. Palavras que são conceitos, ok? E que na série, pronto, teriam que ver para conseguir perceber o que é que eu estou a tentar dizer com isto, que é muito confuso de explicar, muito, ainda mais com aquilo que eu tentei fazer agora e com a confusão que se calhar gerei com o que estive a fazer neste RD, mas é bastante gira. É bastante gira e mete muitas coisas em perspectiva. Outra vez, se calhar, por estar bastante carregada de ficção, acaba por até certo ponto ser mais leve, mas é daquelas histórias, olha, eu digo, eu acho que as únicas, se calhar três, duas, há uma terceira porque também acho que está muito bem escrita, mas os únicos dois livros que me vêm à cabeça que também tiveram, acho que assim, um peso tão grande para mim, e li-os mais jovem do que li esta série aqui, e ainda sou jovem, ainda bem, atenção. Além de jovem, é um estado de espírito, é uma verdade. Mais novo era o que eu queria dizer. São, acho que é O Pequeno Príncipe, Le Petit Prince, Le Petit Prince, não sei dizer. Ah, como é que é? Não sei como é que é a série. Como é que é o nome do livro? Já me pode faltar o nome do livro, mas é O Pequeno Príncipe, o Príncipe Pequeno. I don't know. Espero que saibam qual é, que é a história que eu estou a falar. E também O Alquimista, em que o Alquimista li sim mais recentemente, embora há alguns anos, e foram, creio que o top 2 histórias que eu me senti mesmo mais. Uau! Uau! E a terceira seria esta aqui, a tal A Regressor's Tale of Cultivation, que é muito maior que esses livros, mas de veras maior que esses livros. Não tem ponta de comparação, mas outra que se calhar também está muito bem escrita, embora totalmente diferente, e representa muitos temas importantes, principalmente para quem está por dentro da história mais recente, é tal One Piece, né? E isto para dizer, pronto, quer para o pessoal que se calhar dá um bocadinho mais virado para estes livros mais tradicionais, quer para estas histórias um bocado mais recentes, como o One Piece, esta tal do Regressor's Tale está ali entre os livros e o One Piece. E são coisas para mim que estão no topo, a nível de histórias muito bem construídas. De ficção. De ficção. E de coisas que nos tentam, fazer ficar mais iluminados sobre, mais conscientes sobre. E esta aqui, de tal A Regressor's Tale of Cultivation, no que diz respeito a termos consciência daquilo que exerce uma força superior. Tão bom posso dizer isto. Na nossa vida, acho que é algo muito importante de fazer e que nós não fazemos. Tentamos resolver sintoma a sintoma quando eles vão aparecendo. Depois, por vezes, reparamos que afinal isto não é um problema que achávamos que era, e é sim um sintoma, e conseguimos ir para uma camada mais interior para o problema. E por vezes fazemos já um trabalho magnífico ao resolver o problema e também os sintomas. E atenção, resolver os sintomas por vezes também é mesmo muito bom, mas enquanto o problema não for resolvido, os sintomas, mesmo que diferentes, hão de voltar a aparecer, ou hão de continuar a aparecer. Com os problemas, também, enquanto não mudarmos a nossa dinâmica com o tal tema e com as suas representações, quer a representação ou o grupo de representação problemas, quer com os outros grupos de representações,
mais positivas ou mais neutras. Ahm, os problemas também vão continuar a existir. E é onde continuar a aparecer. Estar presentes. E os seus sintomas também. Mas pronto, não tenho tempo. Esta parte final foi sim muito mais confusa. Fiz a tal referência à série que acho que vale muito a pena ler. E até a próxima. Fui. Espero que este vídeo vos tenha ajudado. Cuidem-se.